hoje aqui na nossa playlist A Ampulheta, onde eu faço uma pergunta e o professor Jonathan Godoy, que está aqui conosco, responde no tempo da ampulheta. Então, se você considera esse tema relevante e se interessa por questões de alta cultura, por favor, nos deixe o seu like, nos deixe o seu comentário, a sua pergunta, compartilhe o nosso material com as pessoas que você acha que se interessam pelos assuntos da alta cultura e não deixe de ser nosso aluno, podendo achar os nossos dados no link da descrição para a nossa plataforma e o nosso endereço presencial aqui em Campinas. Tudo bem, professor Jonathan? Bem, graças a Deus. Tudo bem, Paulo? Ótimo, tudo tranquilo. Hoje a minha questão será a seguinte, vamos virar a ampulheta. Eu gostaria de saber mais sobre a Guerra Civil Inglesa no século XVII. O que foi isso? O que aconteceu lá? Muito bem. O século XVII, ele viu o auge, o século XVI, né, e o início do XVII, viu o auge da centralidade do poder real. Então, por exemplo, na Inglaterra, tinha morrido há pouco tempo, né, a Rainha Elizabeth I. E Henrique VIII e Elizabeth I foram os destaques no absolutismo, ou seja, na centralização do poder na pessoa do rei, centralização do Estado, que não é, eu até sou contra esse nome absolutismo, né, porque absolutista é o Estado de hoje, que manda em tudo. Né. Ali significava simplesmente que o centro do Estado estava no rei, não que ele tenha poder absoluto sobre a sociedade, que efetivamente ele não tinha, né, ainda que na letra da lei ele tivesse. Mas foi esse período. E a Revolução Inglesa, ele estoura porque já há um movimento, o povo inglês nunca aceitou, porque sempre foi o costume na Inglaterra durante toda a Idade Média, a negociação do poder, né, entre os nobres, entre o povo, entre a igreja. E o rei da época da Revolução Inglesa, Carlos I, ele se tornou um rei muito autoritário. Mas o problema nem foi tanto o autoritarismo dele, mas a má administração dele, né? Então ele começou a cobrar muito imposto, ele dissolveu o parlamento, que era um costume inglês, ele começou a reinar sozinho, e ele começou, a Inglaterra tinha passado pelo cisma protestante, ele começou a reintroduzir práticas que para eles eram católicas, ele começou a irritar o povo, nesse sentido. Até que um revolucionário chamado Oliver Cromwell, né, lidera os parlamentares após o fechamento do parlamento pelo rei, na época, e eles declaram guerra ao rei. E aí a Inglaterra se divide em dois, né? Ou seja, uma parte são os apoiadores do rei, né, os realistas, e a outra parte defende o parlamento, né, os parlamentaristas, vamos dizer assim. E aí essa guerra é travada e os partidários do parlamento vencem essa guerra e eles capturam o rei, né, e eles acabam, inclusive, matando o rei. Ele é decapitado, né. Uma outra curiosidade interessante é que ele, diferentemente da Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, ela mata o rei. Tanto é que a sua certidão de óbito vem lá como Carlos I, né, morto, rei da Inglaterra, foi morto. Na Revolução Francesa, quando mataram Luís XVI, está escrito lá, foi executado Carlos Capeto, Luís Capeto. Ou seja, ele foi dessacralizado. Eles já não o reconheciam mais como rei. Na inglesa ainda assim. Eles jogaram a responsabilidade dele como rei. Ou seja, eles não queriam uma revolução social total como é na Revolução Francesa. Eles queriam simplesmente eliminar aquele rei, porque aquele rei não foi bom. Só que aí Oliver Cromwell, como todo bom revolucionário, era um ditador. E ele estabelece daí uma ditadura pessoal dele. Inclusive onde ele fecha o parlamento também. Ou seja, ele mata o rei porque o rei fechou o parlamento e a desgraça vai lá e faz a mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa. Tanto é que o povo fica muito bravo com ele. Quando ele morre, o filho dele não dá conta. Ele deixou para o filho o cargo. O filho é removido. E eles resgatam o filho de Carlos I, que estava no exílio, e ele é coroado rei, Carlos II. Ou seja, é restaurada a monarquia. Só que agora com o parlamento. Ou seja, eles conseguem limitar o poder do rei. Não mais agora a Inglaterra terá um rei sem o parlamento. Inclusive, é introduzido a partir daí um hábito simbólico que ocorre até hoje. Quem quiser pode ver na internet a cerimônia de abertura do parlamento, onde o rei chega na Câmara dos Lordes e ele pede para o seu representante chamar
os comuns, né, os plebeus na Câmara dos Comuns. E a porta é fechada na cara, do chamado Black Rod, né, que é o hostiário do bastão negro. E ele tem que bater na porta para poder entrar, ou seja, para dizer que o rei tem que pedir licença para entrar na Câmara dos Comuns, porque o rei Carlos I invadiu aquela Câmara. O rei tem que pedir permissão ao povo. Ao povo, ou seja, mas isso é um hábito que era típico da Idade Média. Ou seja, a limitação, você tem que negociar o poder, ninguém faz o que quer. Né? Diferentemente do Estado moderno, que é autoritário e absolutista. Né? Só que, ao longo do século XX, 19 e 20, o parlamento foi adquirindo muito mais poder do que deveria também. Né? Então agora o parlamento tem quase que um poder absoluto, que era o poder do rei. Muito bem, satisfeito pela resposta, dentro do tempo da ampulheta. Eu agradeço a todos a participação, a audiência. Peço que deixem seu like se estiverem no YouTube, compartilhem esse podcast, deixem seus comentários, deixem suas perguntas para próximos episódios e não deixe de ser nosso aluno procurando aqui o link de nossa plataforma na descrição desse vídeo. E venha nos conhecer aqui em Campinas. Muito obrigado.